Que a paz do Cristo preencha os corações de todos nós e que essa luz maravilhosa da espiritualidade amiga que nos cerca, que nos acolhe, que nos ampara, que nos envolve em toda essa festa espiritual, mantenha-se acesa dentro de nós, nos ajudando a clarear os caminhos, nos ajudando a fortalecer os passos, nos ajudando a aprender com o Mestre Jesus, a vivermos a plenitude do Evangelho em nossos pensamentos e em toda a dinâmica de nossa vida diária. Dando sequência ao ciclo de palestras chamado A Presença Feminina no Evangelho, continuamos as nossas reflexões em relação às mulheres que seguiram Jesus, que marcaram a sua presença no Evangelho com lutas, com transformações, com mudanças interiores, com reformulações de pensamentos, de atitudes, com transformações profundas em suas vidas espirituais e entre as vidas espirituais das pessoas e familiares que cercaram as suas vidas. Continuamos estudando dessa forma todo o trajeto ou a trajetória que elas seguiram, tentando aprender com elas como trazer a vivência do Evangelho para dentro de nós. Costumamos dizer que o Evangelho é de transformação individual. O Evangelho não transforma massas, mas ele oferece mecanismos, potenciais fortes de mudança interior para cada um de nós, dentro de nossa individualidade, dentro de nossa estrutura espiritual, dentro de todas as aquisições que fomos adquirindo no transcorrer de todas as vidas que antecedem a essa atual, assim como essa nossa própria vida. E é natural que o Evangelho nos traga inicialmente um pouco de desconforto, porque ele nos convida à vivência, à mudança de atitudes e à vivência de um amor mais puro, mais fraterno, mais universal. Nos convida à vivência de um olhar interior capaz de identificar aonde estão as nossas doenças emocionais, aonde estão as verdadeiras causas de nossas aflições, aonde estão as nossas verdadeiras dores e como nós podemos utilizar o Evangelho para tratar todas essas dificuldades, para modificar todas essas dores, para transformar o sofrimento em paz, para transformar as tempestades que a vida nos oferece em certeza de que essas tempestades são oportunidades de servir a Jesus e de tratar situações antigas, desvios morais antigos que nos acompanham há bastante tempo. E com Joana de Cusa, a gente aprende muito a respeito disso, a respeito do olhar para si mesmo, a respeito da coragem de estar no mundo sem pertencer ao mundo, mas pertencendo ao Cristo. Quando ela escuta as palavras do Cristo, ser fiel, Joana, vá e ser fiel a Deus. Isso é muito forte para ela. Isso é muito profundo para ela. Ser fiel a Deus tem um significado muito mais amplo do que fazer orações e preces, do que fazer jejuns. Ser fiel a Deus é muito mais profundo do que ler o Evangelho, do que escutar as palavras do Cristo. Ser fiel a Deus, ter fidelidade ao Pai, é mostrar para si mesmo a ação transformadora do Evangelho dentro de sua vida individual. Ser fiel a Deus significa manter a alegria, a paz, a harmonia, a confiança, a esperança e a fé, a despeito do que aconteça, a despeito do que o mundo nos ofereça, a despeito das pedras imensas que nos alcancem, ou dos espinhos, ou das estradas empoeiradas. A despeito de todo um movimento externo, ser fiel a Deus significa estar com Deus, assim como Deus tem estado conosco. E ao conhecermos um pouco a sua história, nós perceberemos que ela escolhe uma conduta de fidelidade, de transformação interior,
de acertos tão profundos, tão dignos, tão honestos, que ela se transforma numa semeadora da paz, numa semeadora da luz. Os espíritos falam que esse espírito, nessa vivência enquanto Joana de Cusa, transformou a realidade espiritual daqueles que a observavam, dos seus familiares, vizinhos, amigos, pessoas a quem ela serviu, o próprio filho, o próprio esposo, os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, observavam o seu exemplo, observavam a firmeza dos seus passos, observavam a certeza que ela tinha na vida imortal, escolhendo a melhor parte sempre, servir ao próximo e amar incondicionalmente todos aqueles que estivessem em seu caminho, conforme os ensinamentos do Cristo. Mas nada disso é uma trajetória simples, rápida ou fácil. É uma trajetória que nos traz a exigência da disciplina, do autoconhecimento, da autodescoberta, da capacidade de avaliar quem nós realmente somos, quais são os nossos desejos, quais são as paixões que ainda existem em nós, quais são os vícios que ainda trazemos dentro de nós, como eu enxergo o outro, como eu olho para o meu próximo, qual o significado de cada atitude do meu próximo para mim, como o mundo é capaz de me movimentar negativamente ou positivamente, quais são as minhas qualidades, quais são os contrários das minhas qualidades que eu preciso transformar em qualidade. Em todo o encontro de Joana de Cusa com Jesus, há um fortalecimento das suas virtudes espirituais, há um fortalecimento do seu amor, há um crescimento imenso da sua certeza da imortalidade do espírito, e essa certeza faz com que ela conduza a sua vida material de tal forma, com tanta profundidade no auxílio ao próximo, na transformação de si mesma, que cada passo que ela dá na direção do próximo é um passo que sempre trazia cura, que sempre trazia o despertar espiritual, que sempre trazia, se não naquele momento, futuro das várias encarnações que aguardavam aqueles que conviveram com ela, o crescimento da árvore magnífica do Evangelho dentro de cada um, com raízes fortes, demonstrando que era possível sim colocar o Evangelho em prática e que, praticando os ensinamentos do Cristo, todos aqueles que praticavam, apesar de às vezes transportarem cruzes pesadas, mãos calejadas, pés feridos, estavam sempre sorrindo, pois a consciência estava pacificada com a misericórdia de Deus e com a justiça divina. É sobre esse espírito amoroso, dedicado a Jesus, que em uma vida se transformou tanto, cresceu tanto, nos comprovando através de uma realidade prática de que o Evangelho é instrumento abençoado em nossas mãos para tratar as nossas dores, nos auxiliar na compreensão do próximo, afastar verdadeiramente, de forma definitiva, o sofrimento de dentro de nós e construir uma alegria que não passa, uma alegria que perdura para sempre, dentro dos corações que conseguem viver segundo os ensinamentos do Cristo. Existe um poema escrito por Fernando Pessoa, ele chama Mar Português. Na sua última parte, o seu último trecho, tem uma relação muito profunda com a prática e a escolha corajosa de vida que Joana de Cusa desejou ter. O trecho final diz assim: valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quiser passar além do bojador, precisa passar além da dor. Deus ao mar, o perigo, o abismo deu, mas foi nele que espelhou o céu. Valeu a pena lutar tanto, transformar tanto o seu universo interior, amar tanto aqueles que sofrem, desejar tanto o bem,
orar por aqueles que perseguem, oferecer rosas a quem atira pedras, oferecer flores sem espinhos àqueles que trazem a mão cheia de espinhos, oferecer um manancial de luz curadora num abraço afetivo profundo. Valeu a pena vencer tudo isso? Naquela época, os portugueses queriam chegar às Índias. Para chegar às Índias, precisavam passar por aquele cabo cheio de dor, cheio de desespero, cheio de tormentas, de tempestades que afundavam navios. Quantas vidas não desejam chegar, encontrar o céu dentro de si, encontrar-se definitivamente com a paz, encontrar-se definitivamente com Deus, servir a Jesus sem nenhuma forma de limitação ou de impedimento. Mas para fazer isso, nós precisamos atravessar o nosso cabo bojador interno, das nossas emoções cheias de paixão, dos nossos sentimentos apegados ao mundo material, do nosso ser possuído pela matéria, possuído pelas pessoas, pelas coisas que nos cercam, sem possuir tudo aquilo que Deus nos oferece para ser possuído com dignidade, com respeito e com desapego. É preciso vencer toda essa tormenta interna que às vezes está repleta de raiva, repleta de dor, repleta de angústia. Vencer as tempestades interiores que desejam a vingança, a justiça segundo a falha dos critérios humanos, ao invés de aguardar pelo tempo transformador de cada vida, pelo tempo transformador em cada coração. Jesus diz a Joana de Cusa que muitas vezes aqueles que deixaram o mundo cheio de cadáveres se despertam para Deus com uma lágrima. Isso é extremamente profundo. Vencer o nosso cabo bojador interno, às vezes, é se deixar despertar para Deus com uma lágrima honesta, com um sentimento de arrependimento profundo, que nos movimenta para a reconstrução de nossas vidas, dos verdadeiros valores espirituais, dos verdadeiros valores do Evangelho, que Jesus nos ensinou, nos demonstrou e enviou muitos outros tarefeiros para nos mostrar o quanto estarmos caminhando de mãos dadas com o Evangelho, estamos caminhando feliz. Porque dentro de tudo isso que o mundo oferece, das oportunidades de aprendizado, das suas lágrimas, das suas limitações, do deserto, da escassez, da dor, ele espelha dentro de nós o céu, caso a gente deseje construir o céu dentro de nós. Por isso que esse texto fala também a respeito de Joana de Cusa, numa interpretação emocional, porque ela desejou, ela seguiu e ela construiu, segundo os ensinos do Cristo, um céu dentro de si, que se tornou imperturbável, jamais sendo perturbado por nenhum movimento externo, mas perene, sereno, tranquilo, cheio de harmonia e cheio de equilíbrio. E antes de começarmos a falar em todos os pormenores de sua vida, dos ensinos que ela traz em cada palavra, em cada gesto, quando ela se encontra com Jesus, quando ela conversa com Jesus, em cada instante, desde o seu nascimento até o último dia da sua existência na vida corpórea, existe um ensinamento sagrado. A gente precisava trazer esse poema para mostrar que o céu que desejamos construir dentro de nós necessariamente atravessa esse cabo bojador, atravessa a força necessária para vencermos a dor, para estarmos depois em águas tranquilas, em harmonia completa com o amor universal. Joana de Cusa era casada com Cusa. Nessa época, as mulheres não eram nomeadas, com exceção de Maria de Magdala e Maria de Nazaré, de forma isolada. Elas eram nomeadas sempre associadas a uma figura masculina, ou ao esposo, ao irmão, ou ao filho, ao marido, ao pai. Sempre havia essa associação, porque não se identificava a figura feminina em sua individualidade. Por isso que ela era Joana de Cusa, o intendente de Antipas,
Por isso que há no Evangelho essa descrição e essa relação, porque não enxergavam na mulher a importância que ela tem. Tanto é enorme essa importância que Jesus a retira do ambiente escuro do preconceito humano, do ambiente escuro do olhar daqueles que condenam, daqueles que julgam, que tentam reduzir, e a eleva na sua posição santa, na sua posição de amor e luz, mostrando qual a sua participação na vida, qual o valor que ela tem, o que ela tem a oferecer no mundo, mostrando a sua força, a sua coragem, mostrando a sua disciplina, mostrando a sua capacidade readaptativa, mostrando o quanto elas são fortes e decididas quando decidem seguir os passos de Jesus. Foram sempre os mais fiéis discípulos. Foram sempre aquelas que não se amedrontaram. Foram aquelas que se mantiveram seguras na mão do Cristo, na fé em Deus, nessa fidelidade ao Evangelho de forma irrestrita. E se a gente observa com atenção o Evangelho, a gente percebe que Joana de Cusa acompanhou cada passo, cada detalhe. Mulher de uma sociedade cheia de preconceitos, uma mulher ligada a um homem político de intenso poder em Cafarnaum, mulher ligada a um homem que se deixava arrastar por questões políticas não educadas, não elegantes, se nos permitem dizer, que se deixava envolver por questões religiosas cheias de mentira, ora de um lado, ora de outro, nutrindo sempre dentro de si o jogo do poder, o jogo daquele que manda. E mesmo sabendo de toda a repercussão que isso poderia causar, sendo ela esposa de um homem tão importante, ela não se manteve quieta, ela não se manteve distante de nenhum acontecimento. Acompanhou, fez todo o seu possível dentro do seu conhecimento social, fez todo o seu possível dentro da sua posse financeira para auxiliar a libertação do Cristo. Fez todo o seu possível para consolar Maria, para acompanhar os seus passos. Esteve de mãos dadas com Maria de Magdala em toda a trajetória de Jesus, quando ele subiu a estrada de sua Via Crucis, que o levava até o Gólgota. No transporte que nós consideramos como sendo um dos maiores ensinamentos sobre a importância de transportar a própria cruz para a libertação das nossas dores antigas. Essa é Joana de Cusa, mulher corajosa, independente em seu pensamento, independente em suas decisões, disposta a seguir Jesus, disposta a seguir o Mestre. Dizem os espíritos que em sua adolescência ela se caracterizava pela bondade, pela ternura, pela comoção diante daquele que sofria. Tinha uma capacidade de empatia imensa, se colocando na posição daquele que traz dor, orientando, conversando, acolhendo, mostrando uma fé que não era compatível com a fé da sua crença. Parece que existia dentro dela já uma crença, uma certeza do Deus único, que veio se confirmar quando ela ouviu Jesus pela primeira vez em Cafarnaum, em casa de Simão Pedro. Quando ela o escuta, todos os seus sentimentos, todo o seu amor explode dentro do seu peito. Toda a sua crença se renova e ela percebe que o que ela guardava com tanta ansiedade em cada esquina do templo era alguém que a pudesse ensinar os caminhos para se alcançar o verdadeiro amor, o amor universal. Esse amor tão repleto de renúncia, esse amor que está completamente ausente de qualquer forma de maledicência. Esse amor capaz de abnegar-se a si mesmo para salvaguardar a esperança e a paz do próximo. Esse amor forte e resoluto que não teme as tempestades exteriores e nem as tempestades interiores, porque sabe que só o amor, como segunda maior força do universo, já o protege,
de toda e qualquer forma de sofrimento, e que, tendo a oportunidade de amar, já é o pagamento que o seu coração se alega profundamente por todos os tempos, por toda a eternidade. Só na prática da caridade é que alcança a plenitude da felicidade espiritual. E enquanto ela escutava Jesus falando, ela percebeu que alguém a compreendia, que alguém dizia exatamente as coisas que ela acreditava. E naquele impulso feminino forte, ela decidiu que ela precisava seguir Jesus. Ela tenta conversar com seu esposo a respeito dos ensinamentos do Cristo. No entanto, ele não era um homem religioso. A religião para ele era só um instrumento externo de manipulação das consciências, mas jamais uma oportunidade de transformação da própria consciência, de libertação dos próprios valores, de transformação moral. Para ele era só uma atitude externa, estética, por assim dizer, para que os outros o aceitassem, e não para que ele conseguisse aceitar o outro, respeitar o outro, amar o outro. Então, para ele, escutar a respeito do Cristo, o grande médico de almas, o grande transformador de vidas, aquele que dava vista aos cegos, aquele que fazia os mudos falarem, que endireitava os coxos, que dava vida aos mortos, que dava luz àqueles que não tinham mais esperança, aquele que era capaz de despertar em cada vida valores espirituais elevados, para ele era inaceitável. Aquilo não poderia habitar em sua casa, não poderia existir em seu lar. Quantos de nós aqui presentes, encarnados e desencarnados, não tivemos uniões com pessoas que eram diferentes de nós e que são diferentes de nós? Pessoas que não têm o mesmo comportamento que o nosso, pessoas que têm pensamentos diversos, pessoas que não aceitam as nossas crenças, pessoas com crenças diferentes. Quantos de nós não estamos em famílias não espíritas que rejeitam o espiritismo, que rejeitam as mudanças que nós desejamos fazer, que rejeitam profundamente o movimento de construção de paz interior, que rejeitam o nosso movimento por um falar não violento? Quantos de nós não estamos sentindo muitas vezes o companheiro ou a companheira distante dos nossos sonhos, distantes do amor que nós gostaríamos de receber, distantes do amor que queríamos ter, distantes do laço afetivo de compreensão, de segurança, de fortalecimento que gostaríamos de ter nessa existência física? Quantos de nós, às vezes, olham para o próprio lar e pensam em desistir, pensam em se afastar? Quantos de nós, em não sentindo essa segurança doméstica, pensam em fugir à luta, em abandonar os movimentos do aprendizado familiar e se distanciar daqueles que Deus e que nós escolhemos, segundo a aceitação do Pai, para dividirmos essa romagem terrestre, essa peregrinação temporária, pois em breve cada um de nós retornará para a pátria espiritual, transportando consigo a felicidade daquilo que conseguiu vencer e a dor daquilo que ainda não conseguiu vencer. Cada um de nós transportará consigo, em seu pensamento, em sua consciência, a luta vencida ou não vencida, dependendo do nosso esforço, dependendo da nossa disciplina, da nossa crença segura no Evangelho. Assim estava Joana de Cusa, com todos esses conflitos, com todos esses pensamentos. Ele não era o seu ideal. As diferenças eram muito grandes, as diferenças eram muito intensas, e às vezes não existia diálogo, nem amoroso e nem respeitoso, dele em direção a ela, trazendo desconforto e dor, trazendo o desejo de tudo abandonar para estar junto de Jesus, para só caminhar com Cristo, para ouvir Jesus. E aí a gente cai dentro de uma questão muito importante.
A primeira questão é que ninguém deve nos amar da forma como eu quero que o outro me ame, porque nós somos diferentes. Não há como ter dois amores sentidos da mesma forma, vivenciados de forma idêntica, e o outro vai nos amar dentro da sua possibilidade, dentro da sua bagagem espiritual, dentro do seu amadurecimento espiritual, dentro das suas limitações, dentro das suas dores interiores, dentro das suas imensas muralhas, difíceis de serem quebradas, muitas vezes formadas pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade. E, no entanto, nós queremos oprimir o outro para que nos ame da forma como que eu egoisticamente desejo ser amado, fazendo com que o outro suprima toda a sua liberdade, todo o seu falar, o seu movimentar na vida para ser o modelo daquilo que eu considero como sendo certo, o modelo daquilo que eu quero ter. A grande questão é que o mundo ele é extremamente diverso e nós somos extremamente diversos. Eu gosto de repetir o tempo todo. Aonde eu estou, eu gosto de lembrar a mim mesmo e de lembrar a quem está nesse diálogo fraterno conosco o quanto Deus é diverso. Deus não é o Deus da monotonia, é o Deus da diversidade. E Ele não nos criou para sermos iguais. Alcançaremos a luz, seremos anjos, mas seremos anjos diferentes uns dos outros, no entanto, na plenitude da harmonia com a luz. Não amaremos da mesma forma e não dedicaremos e ofereceremos amor no mesmo valor e na mesma intensidade. Essa história de aguardarmos com que isso aconteça é que fragiliza tanto as relações e que nos faz tanto vivenciar relações de dor dentro dos nossos lares. A revivência do mal que se aconteceu no passado. O quanto a gente fala, o quanto a gente revive as mágoas, fazendo com que o presente seja um permanente passado, cheio de raiva, de culpa, de mágoas e de acusações. Foi nesse espírito que Joana chegou até Jesus. E ela diz a ele todo o seu drama familiar, toda a sua dificuldade. Ela diz a ele a vontade de estar com ele na construção dessa igreja nova. Jesus começa corrigindo ela. A construção dessa igreja não é um prédio. Ele não é feito de pedras. Não é um prédio vazio. A construção dessa igreja é um ato de construção interior, aonde o evangelho será o grande norteador do comportamento, do pensamento e da nossa nova estrutura psicológica. E ela se espanta com aquela definição. Se Jesus diz isso, que a construção do reino de Deus está dentro do espírito de cada um de nós, ele está dizendo para ela que a forma que ela deveria seguir a Jesus não era estando andando atrás dele, mas era buscando aqueles que sofriam, era exercitando a sua transformação moral. Era exercitando a transformação dos seus pensamentos. Era não abandonando o seu lar de prova. Ele diz para ela que seria importante que ela enxergasse o companheiro de lutas não como aquele que a fere por ser diferente no seu pensamento, na sua prática, nos seus processos de infidelidade, mas enxergá-lo como um irmão, ainda cheio de limitações emocionais, ainda com dificuldade de mergulhar profundamente dentro de si e enxergar o que ele causa ao outro. Ele ainda não tinha força suficiente interior para enxergar quem ele era e enxergar que a sua prática, que o seu comportamento trazia feridas à sua esposa. E Jesus pede a ela que muitas vezes um dos cônjuges tem a missão de perceber o outro como uma criança frágil em processo de amadurecimento, necessitando não de palavras agressivas e acusadoras, mas de mãos fortes e orientadoras, persistentes, que sabe o momento de calar, que sabe a hora certa de dizer,
que sabe como diminuir as dificuldades morais que o outro traz dentro de si. E isso para ela foi extremamente libertador. Ela imaginava que Jesus fosse dizer a ela: abandone o seu marido e me siga, caminhe atrás de mim. No entanto, Jesus não precisa de adoradores estéreis, improdutivos. Jesus precisa de trabalhadores em todos os campos da existência humana. Porque os campos aonde Jesus opera são extremamente extensos e aguardam a cooperação de nós encarnados para desempenharmos a oportunidade de desenvolvermos o amor em nós, resgatando os caídos de volta para Deus. Deus fala ao imperfeito através do imperfeito. Se comunica ao caído através daquele que caiu e conseguiu se levantar. Se comunica com aquele que sente dor através daquele que sente dor. Porque aquele que passou por todos esses caminhos, repletos de espinhos e pedras, sabe o quanto o espinho, quando penetra profundamente em nossa alma, dói. E ao reconhecer essa dor, isso produz em nós empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, tendo então a oportunidade de oferecer para o outro algo melhor do que já ofereceram para a sua própria vida, por desejar para o outro aquilo que deseja para si mesmo. Ouvindo Jesus, ela ainda interroga se era possível conseguir, em algum momento, transformar toda aquela situação. Não seria melhor que Deus que ela impusesse ao seu companheiro o conhecimento que Jesus oferecia? E Jesus, mais uma vez, de forma paciente, esclarece a ela que Deus, o nosso Pai, ele tem o poder de fulminar os perseguidores e agressores, os opressores. No entanto, a lei de amor não destrói nenhuma paixão. Ela transforma as paixões. Ela liberta todos os seres encarnados e desencarnados das paixões e violências que trazem sofrimento para si mesmos e para os outros. Deus é assim, aguarda o nosso tempo, espera que a gente decida por nós mesmos pela mudança, pelo melhor aproveitar dos nossos dias. Espera que nós tenhamos a decisão e a escolha de reiniciarmos as nossas caminhadas. Ele continua ininterruptamente do nosso lado sempre, apesar de não pensarmos nele. Porque, segundo Jesus, Deus opera silenciosamente pelo resgate e pela transformação de cada um de nós. Deus não entra em contenda com seus filhos. Deus não entra em discussões com seus filhos. Ele trabalha silenciosamente enquanto nós estamos em nossas rebeldias, em nossos gritos, em nossos gemidos, em nossas violências interiores e exteriores. Ele continua silenciosamente trabalhando para o nosso despertar, pelo nosso despertar, pela nossa paz. E ele nos aguarda para que em determinado instante a gente se desperte e reinicie a caminhada humana de uma forma diferente da qual temos caminhado há tanto tempo. E é nesse momento que Jesus diz a Joana de Cusa que muitas vezes aqueles que disseminaram cadáveres, semearam dor, sofrimento, angústias pelo mundo, são despertados para Deus com uma única lágrima. E o Evangelho está cheio de exemplo de pessoas que tinham condutas egoístas, que tinham comportamentos que feriam, que tinham práticas violentas através do pensamento ou de suas atitudes, e que através do olhar sereno de Jesus apresentaram uma mudança interior muito grande, uma transformação de conduta imensa. E com lágrimas discretíssimas, iniciaram o seu projeto, o seu trabalho autorregenerador, o seu trabalho de autotransformação,
o seu trabalho de autocura. E quando Joana de Cusa compreende esse ensinamento do mestre, ela retoma o seu caminho para o seu lar. Ela compreende a importância de estar ali, porque Jesus disse a ela que no movimento da vida, aonde existe a lei de amor do nosso Pai, aonde existe a justiça do nosso Pai, aonde existe a misericórdia do nosso Pai, não existe acontecimento aleatório. Tudo é oportunidade de experiência. Experiência que nos conduzirá a Deus. Experiência que nos libertará. Experiência que nos auxiliará no alcance da paz. Experiência que nos trará o auxílio necessário para despertarmos esse amor do qual Jesus falava. Esse amor que nos coloca naquela posição serena de amarmos a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa dedicação, com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, com todo o nosso entusiasmo, com toda a nossa coragem, com toda a nossa disciplina e amando ao próximo como a si mesmo. Esse ensinamento do Cristo ficou tão forte dentro de Joana que ela voltou ao seu lar, passando por dificuldades imensas, mas serena, sem queixa, trazendo um sorriso em seu lábio, trazendo em si despertar de um amor profundo que ensinava através do seu comportamento ao seu companheiro quais são as verdadeiras virtudes e qual é a verdadeira paz que cabe a cada um de nós vivenciar. Quando a gente chega nesse momento da sua vida, em que há tantas lutas, em que existem tantos conflitos, em que existem tantas dores, nos recordamos de uma poesia chamada Flor de Cactos. Uma poesia muito grande, mas ela é muito bonita. Vale a pena depois, se cada um quiser conhecer, é de Mistes Matias. Mas resumindo essa poesia, ela diz que Deus trouxe para o deserto o cacto, colocando em sua convivência a pedra, a solidão e a escassez em todas as suas formas. Mas o cacto, ele se adapta, recolhendo das pouquíssimas gotas de chuva que caem, o alimento que lhe dá sustentação e força. E no brilho do sol, ele oferece, nos momentos mais difíceis, nos momentos mais angustiantes, uma flor que embeleza toda a natureza à sua volta e que convida a todos aqueles que a observam a terem esperança, a acreditarem que um dia melhor surgirá sempre. É assim que ela faz. Em toda aquela aridez do comportamento humano, em todas as dificuldades que enfrenta, em toda a escassez afetiva, ela oferece flores de paz, flores de verdadeiro amor, flores de uma caridade segura, flores de um amor que não se permite ser destruído ou violentado, flor de um amor que não violenta nenhuma consciência, flor de um amor que não se impõe nem por palavras e nem por nenhuma outra modalidade de agressão, flores que ensinam que aquele que se comporta segundo os critérios do amor vive sempre em paz e não teme a nada, nem a vida e nem a morte. Aguarda a vontade do Pai, porque é sempre fiel. Logo veio o filho, que lhe trouxe maiores responsabilidades, outras tantas dificuldades. O seu marido, Cusa, se envolveu em questões de traição relacionada ao Império Romano, ao governo a que servia, e foi assassinado. E ela ficou sozinha com o seu filho, iniciando novas lutas, iniciando uma nova trajetória de transformação, iniciando uma nova trajetória de revolução interior. Ela foi trabalhar, foi servir as pessoas, foi cuidar de outras crianças, cuidar de idosos. E as suas companheiras da sua antiga atividade social questionaram a ela se ela deveria, enquanto mulher viúva de Cusa, aceitar empregos tão subalternos. E ela então diz: se Jesus, o nosso amado mestre, não recusou
a madeira, o serrote, calejando as suas delicadas mãos de luz no trabalho, por que devo eu fugir do trabalho? Por que devo eu temer o trabalho? Por que devo eu não me oferecer o tempo todo, regularmente, a esse trabalho que me sustenta com dignidade? A este trabalho que me sustenta e sustenta o meu filho. No mundo onde os homens se impunham às mulheres, no mundo onde as mulheres traziam vários preconceitos dentro de si, no mundo onde as pessoas que não sabiam trabalhar, que nunca haviam trabalhado, eram encaminhadas para a prostituição, lá estava Joana de Cusa, mantendo-se fiel a Deus, mantendo-se fiel à sua consciência, aceitando o pouco, aceitando o suficiente para alimentar a si mesma e ao seu filho, o educando segundo os princípios ensinados por Jesus, trazendo a ele uma educação espiritual saudável, uma educação espiritual que formava um caráter diferente dos caráteres de vários jovens que existiam à sua volta, ensinando para ele um comportamento de respeito ao próximo que não se observava com tanta facilidade, ensinando a ele ternura, ensinando a ele amor, ensinando a ele a prática da caridade quando ela repartia o pouco que tinha com os seus vizinhos. Dizem os espíritos que certa vez ele a questionou: nós temos um pão, se você repartir esse pão com tantas pessoas que sentem fome, nós não teremos o pão para comer amanhã. E ela disse a ele: meu filho, acima de todas as paixões humanas, precisamos ser fiéis a Deus. O pão repartido hoje e oferecido àquele que nada tem é seguramente o pão que receberemos das mãos do Pai no dia seguinte. E ele se calou e foi ajudá-la a repartir aquele pequeno pedaço de pão com os seus vizinhos para que todos recebessem o mínimo necessário para a sobrevivência e para a nutrição de suas vidas físicas. Mas a gente sabe que nesse repartir do pão existe a oferta espiritual. Existe o pão espiritual dado pelo exemplo, pelo amor, pela irradiação positiva daquela mulher. No ano de 68, depois de Cristo, vamos encontrá-la novamente. Dessa vez presa, já idosa, no circo, seria oferecida às feras, junto com seu filho e mais alguns outros que seguiam Jesus, que acreditavam na força transformadora do Evangelho, que acreditaram profundamente em todos os ensinamentos do Cristo e que modificaram as suas vidas. Ela permanecia calma, tranquila. Em seu coração repetia-se a voz do Cristo: vá e ser fiel a Deus. E com alegria, apesar de todos os gritos, apesar de enxergar a multidão enlouquecida, dizendo palavras duras e difíceis de serem escutadas, em um momento de tanta dor, ela olhava para cada um deles e enxergava pequeninas crianças rebeldes que ainda não sabiam amar. Se recordava das palavras do Cristo, que não pediu a legião de anjos que o libertasse da cruz, que não impôs maldição na vida de ninguém, que não trouxe nenhuma forma de transtorno para a vida de ninguém, mas que no momento em que lhe foi possível ter um diálogo com Deus: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ela, ao se recordar, se emocionava, enxergando tantos seres que ainda não tinham a real percepção, o real entendimento do que estavam vendo, do que gritavam. E o seu coração não sentia mágoa e nem tinha necessidade de perdoar, pois eles não eram capazes de ofendê-la, pois o seu coração era todo amor, o seu coração era todo luz, o seu coração era todo paz. Um dos soldados que estavam presentes chegou até ela e disse: nega Jesus, abjura, esquece esse mestre, que nada fez por você. E ela permanecia calada, olhando para o céu, que nesse dia estava extremamente azul. Um céu lindo,
com pássaros voando e cantando. E ela apenas permaneceu em silêncio, aguardando a sua hora, na expectativa sublime de reencontrar-se com Jesus, com seu mestre, com seu irmão, com seu amigo. No entanto, esse mesmo soldado avança em direção ao seu filho. O seu filho então começa a gritar: abjura, mãe, esquece Jesus, nega a Jesus, não percebe que estamos nos perdendo, que iremos morrer. Foi o único instante de sua vida, após o contato com Jesus, que ela chorou. Lágrimas desceram abundantes em sua face enrugada. Chorou profundamente, uma dor jamais experimentada, a dor de uma mãe que escuta o grito de socorro de seu filho. E ela começa a se recordar do momento que conheceu Cusa, das promessas em seu casamento, dos dias de felicidade, do nascimento de seu filho, da maternidade sublime e cheia de amor, da alegria de amamentá-lo em seu seio, dos momentos de dificuldade e de superação. Recorda-se de Jesus, recorda-se de Maria, que caminhou passo a passo com Jesus, enquanto ele subia a estrada que o levaria ao Gólgota, sem nenhuma palavra ou qualquer expressão de revolta, trazendo apenas a mão em seu peito esquerdo, como a segurar o coração que dói, para que o coração não se revolte, porque tudo aquilo que acontece, acontece por nossa necessidade. Viu quanto Maria, dedicada mãe, ao se ajoelhar aos pés da cruz, Jesus morto fisicamente, ela ajoelhada, abrir os seus braços, imitando um gesto que ela fez entre os seus 14 e 15 anos, dizendo: Senhor, eis aqui a tua serva, faça em mim segundo a tua vontade. E naquele instante de recordação viva, dentro de sua memória iluminada, o seu ser todo se transforma em luz. O seu ser todo se transforma iluminado por uma certeza, por uma esperança. Ela olha para o seu filho com um olhar de amor e de ternura. No entanto, é um pouco mais firme e lhe diz: cala-te. Recordo-te mais uma vez, meu filho. Diante de todas as paixões violentas do mundo, precisamos ser fiéis a Deus. E ele silencia e fecha os seus olhos, e os soldados começam a disseminar a chama. E naquele instante o soldado retorna a ela e diz: é isso que Jesus te ensinou? Ele só te ensinou a morrer? Ela olha em seus olhos com profundidade, afoga o próprio grito de dor em palavras que esse soldado guardou e guarda até hoje, porque esse espírito já se comunicou e diz que foi este instante que o despertou para Deus. Ela diz assim: não, Jesus não me ensinou apenas a morrer, Jesus me ensinou a amar-te. E isso mudou aquele soldado. E naquele instante ela fecha os seus olhos, sorrindo, desejando paz para todos aqueles que estavam à sua volta, e ela sente que uma mão muito conhecida lhe toca o ombro. Ela abre os seus olhos e é Jesus, sorrindo para ela, lhe dizendo: Joana, tem bom ânimo, eu estou aqui contigo. É isso que nos reserva o final dessa trajetória. O Cristo nos envolvendo em seu olhar amoroso, cheio de ternura, nos dizendo dentro de nós: tem bom ânimo, eu sei que a luta foi difícil, que a estrada foi áspera, que as pedras foram imensas, as tempestades assustadoras. Eu sei o quanto de solidão você viveu, mas tem bom ânimo, você está nos últimos movimentos da sua libertação. Eu estou aqui contigo, acredite, sustente a fé, sustente a paz. Meus irmãos, muita gratidão por estarem conosco nessa noite, nessa troca de olhar tão afetivo, tão bondoso, em que a gente não apenas escuta o Evangelho,
mas somos tratados pela espiritualidade amiga, enquanto nós estamos estudando o Evangelho, pensando em Cristo, pensando em Joana de Cusa, os nossos pensamentos se elevam, o nosso campo vibratório se transforma, ele se converte em luz. E ao se converter em luz, possibilita a todos os espíritos trabalhadores dessa casa oferecerem a nós aquilo que mais precisamos para que as nossas dores físicas, as nossas dores emocionais, as nossas angústias sejam aliviadas, tratadas e muitas vezes curadas. Muita gratidão por nos permitir essa oportunidade de estarmos juntos em nome do Cristo.